Achou. 2 Timóteo 1, a partir do 1 diz, eu, Paulo, o pessoal que está online, caso dê uma travadinha uma vez ou outra, fecha a live, sai dela, aí entra de novo. Muitas vezes isso soluciona, tá bom? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe deem graça, misericórdia e paz. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, gente. Segundo a Bíblia, tem essa questão de pai na fé, filho na fé? Tem. O próprio Paulo acabou de chamar o Timóteo de filho amado. Em outros momentos ele chama Timóteo de filho na fé. Tem passagem que fala sobre isso, mas também tem passagem que fala sobre não chamar de pai. Não é uma contradição, é um complemento, é um equilíbrio. O que a gente entende com isso? Um dia a gente pode até se aprofundar nisso para ficar bem claro, mas só aproveitando aqui, porque Paulo chama Timóteo de filho. Essa relação de amor, ela é de irmandade, mas sim, todos nós temos pessoas que nos ensinam, que nos instruem, que nos ajudam, que são como mentores, e essas pessoas, de forma saudável, não numa obediência cega, não numa relação de controle, de domínio, onde a pessoa que ensina a outra espiritualmente invada a vida dela e queira decidir por ela, ou queira se meter e proibir qualquer coisa, que aí saiu do saudável. Domínio, controle, se meter, querer decidir, isso aí não tem nada de evangelho nem de bíblico. Mas sim, o respeito, o carinho por alguém que me ensinou a palavra, que eu considero um pai na fé, isso é saudável, isso é bom. Meu filho, Timóteo, amado. Mas Paulo não exercia nenhum tipo de controle sobre Timóteo, não havia obrigatoriedade, não havia exploração, não havia nada de ruim nessa relação, era saudável, é uma relação amorosa. Então a gente precisa ressignificar as coisas. Gente, é muito importante a gente ressignificar as coisas. Por exemplo, tem gente que está uma arara com a igreja, que a pessoa não quer pisar em igreja nenhuma. Essas pessoas precisam ressignificar. Não é com a igreja de Cristo que elas estão chateadas ou decepcionadas. É com instituições, com sistemas religiosos que cansaram. Mas ela precisa ressignificar o que é igreja, de verdade, e não descontar, não por causa de um peso, eu descontar, por causa de uma experiência ruim, ou de experiências ruins, eu descontar no que é bom, aquilo que de ruim eu vivi. Precisamos separar as coisas, e eu preciso estar sempre falando isso em alguns atendimentos. Você não está cansado, quando a pessoa manda mensagem assim no direct do Instagram, estou cansado de igreja, já tem várias mensagens assim, não sei onde congregar, aqui não tem, estou cansado, não sei se um dia vou voltar. Eu falo, você não está cansado da igreja? A igreja não cansa ninguém. Você não está cansado de Jesus. Jesus também não cansa. Você está cansado de uma outra coisa que tinha nome de igreja, e que levava o nome de Jesus. Mas Jesus não cansa, e a igreja de Cristo não cansa. O fardo dele não é pesado para cansar. Então a gente precisa separar e ressignificar, colocar um novo significado às coisas. Precisamos organizar nossas emoções, nossos pensamentos, nos curar e enxergar aquilo que é bom. E o cristão genuíno, ele procura ressignificar tudo de acordo com Cristo, porque ele é cristão. Então assim, para o cristão genuíno, ele vai comemorar o Natal, ele vai comemorar a Páscoa, ele vai comemorar essas festas,
só que de uma maneira diferente. Para ele não é o ovo, para ele não é o chocolate, para ele não é comércio, para ele não é compra e venda, para ele é Cristo, o Cordeiro, o sangue dele. Para ele no Natal é o nascimento de Cristo, ainda que, né, não seja exatamente naquela data, tal, mas é o nascimento, é o novo nascimento. Mais do que Cristo nascer, além dele ter nascido, ele nascer em mim. Então, ele olha para o cristão genuíno, que mergulha no Evangelho, que entende o Evangelho, ele vai olhando para todas as coisas com a ótica de Cristo, não com a ótica do mundo, não com a ótica de alguém, de pessoas, não com a ótica do seu passado, não com sua própria ótica, mas ele pega a lente do Evangelho, a lente de Cristo e põe, e ele olha para o Natal. Então ele não precisa descartar o Natal. Natal é festa pagã, Natal não é nada de Jesus. Não, deixa eu olhar para o Natal com a lente de Cristo. Aí ele põe a lente. Nascimento de Cristo. Vou comemorar sim. Ele olha para a Páscoa. Ele olha para as pessoas. Essa pessoa ninguém quer. Essa pessoa ninguém tem paciência. Essa pessoa se descarta. Não, calma aí, isso aí é a maioria, isso aí são as pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, mas deixa eu colocar, para olhar para essa pessoa, deixa eu colocar que lente, gente. Deixa eu colocar aqui, calma aí. Porque se eu não colocar lente, vai ser minha carne. Aí não é bom olhar assim. Deixa eu colocar como Cristo. 70 vezes 7. Não desista. Ore. Olha lá na frente. Não olha agora, olha o que essa pessoa pode se tornar. Vamos orar. Assim a mãe deve olhar para o filho que está perdido, que está ali nas drogas, porque se a mãe não botar a lente de Cristo, ela vai olhar, não tem jeito, não dá mais, não quer nada, mano, não quer nada. E tem familiar que olha assim mesmo, não quer nada, mano. Mas essa é a lente humana, carne. Quando a gente põe a lente de Cristo, cara, é uma alma. Uma alma não tem preço, então não vamos desistir. Claro, não dá para forçar ninguém a nada, mas pelo menos em oração não vou desistir. E se der abertura, então vamos pregar. Enfim, precisamos para todas as coisas, para as pessoas, para nós mesmos, para a gente não ficar também carregando culpa. Quando a gente, por exemplo, comete um erro, há pessoas que quando cometem um erro, elas ficam se culpando de maneira exagerada e às vezes não tem força para continuar, de tanta culpa que elas mesmas carregam, porque tem gente, pessoal, que ela tem mágoa dela mesma. Eu não sei se vocês já viram isso. Ela não se perdoa. Ela fala assim, não tem como eu perdoar o que eu fiz. O que eu fiz foi muito grave. Não sei se alguém me ouve agora, nesse momento, talvez online, enfim, participa desse culto, e se um dia você, talvez assim, tirou a vida de alguém. Sim, não deveria ter feito, sim, isso é muito grave, sim, e você pagou, não sei se totalmente, ou vai pagar, não sei, mas eu só sei de uma coisa: se houver um arrependimento sincero, total, o sangue de Cristo vai te lavar e vai te tornar uma nova criatura, de maneira que você sinta não mais culpa, porque você foi perdoado e se perdoou, porque se Ele perdoou você, quem é você para não se perdoar? Mas de maneira que você sinta, pessoal, quando a graça vem sobre nós, quando Cristo age em nós, o arrependimento ele vem de uma raiva, da gente sentir raiva e até um nojo daquilo que a gente fez. Que raiva do que eu fiz. Mas ao mesmo tempo, eu sei que Ele me perdoou. Eu não faria isso de jeito nenhum. Eu estou realmente arrependido. Quando há um arrependimento, há um constrangimento, há um nojo do que foi feito, há uma raiva do que foi feito.
mas por causa desse amor, não há mais culpa, porque essa palavra diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que você fez foi terrível, mas o sangue de Cristo é muito maior. O amor dele é muito maior. Não para você fazer de novo, não para continuar, mas para que você nunca mais faça. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Todos os acusadores largaram a pedra. Você precisa se perdoar de uma vez por todas. Receber o perdão de Deus de verdade. Receber o perdão de Deus de verdade. De tudo que você cometeu de errado até hoje. E aqui diz assim, ó. Então deu para entender a ressignificação? Como é que eu olho para o pai? É meu pai na fé, mas é o quê? É a pessoa que eu não posso sair da cobertura dele espiritual? Não, isso não tem nada a ver com Cristo. Ele está sem óculos, está cego. É alguém que tudo que falar eu tenho que seguir? Não. É alguém que se falar uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho, mas eu tenho que seguir? De jeito nenhum. Deixa eu botar o óculos de Cristo. É alguém que enquanto pregar o que Cristo pregou, o que é o evangelho, eu sigo sim. Tenho um carinho e nenhum problema, meu pai na fé. O pai, o líder espiritual, ele olha para aquela pessoa, é alguém que eu vou explorar, é alguém que eu vou dominar, é alguém que eu vou me servir dela. Isso aí não tem nada de Jesus. Agora, se ele botar a lente, ele olha, é uma alma, é um irmão, um filho na fé, talvez porque foi a pessoa que mais ensinou, que eu amo, igual Paulo amava Timóteo, e que juntos nós lutamos pelo mesmo reino. Eu não sou superior a ele, nós servimos o mesmo Senhor, e ele não é superior a mim, e nem eu a ele. Eu tenho um grande carinho por ele, porque eu fui usado por Deus para poder ensiná-lo, e ele me considera um pai na fé. É uma coisa leve, amorosa e saudável. Saiu disso, é carne, não é do Espírito Santo. Então, aqui no 5 fala assim, no 3 primeiro, dou graças por você, versículo 3, dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações de noite. Olha Paulo, quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Olha que legal, gente. O carinho de Paulo com Timóteo, olha, não tinha nenhum abuso aqui, só tinha carinho. Aí no versículo 5, a herança espiritual de Timóteo. Aqui, gente, atenção mamães, atenção vós e a todos. Versículo 5. Nós estamos lendo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice, e sei que em você, essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas que sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Poder para se negar, poder para renunciar, poder para abrir mão, poder para ser mais parecido com Cristo, porque é o Espírito de Cristo em nós. Amor, como foi falado, amor e autocontrole, moderação, equilíbrio. Mas aqui, voltando um pouquinho, quando ele fala, eu lembro da sua avó, e lembro também da sua mãe, e essa mesma fé você continua firme. Quer dizer, e aqui na versão NVT, na Bíblia que eu estou usando, está escrito o título assim, o subtítulo, apelo à fidelidade.
a herança espiritual de Timóteo. Aí também ou só aqui? Só aqui, porque aqui é uma Bíblia de estudo, mas é a mesma versão. Aqui está falando da herança espiritual de Timóteo, porque a maior herança que uma avó ou que uma mãe pode deixar não é o que acaba, não é o que tem fim, não é ouro, não é prata, não é papel, dinheiro. A maior herança que se pode deixar é a palavra, é a comunhão com esse Espírito, que é um Espírito de poder, de amor e de moderação. A herança espiritual, a herança invisível, a herança eterna. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela for mais velha, não se desviará dele. Se desviar é por um momento, vai voltar. Não vai se desviar definitivamente, não. Se foi plantado, e um detalhe, a criança, ela é uma esponja. Criança é esponja. Criança suga com muito mais facilidade. Isso também suga coisa ruim e suga coisa boa. Mas sendo a avó do Evangelho, sendo a mãe do Evangelho, os pais, enfim, é o papel, mais do que professores, mais do que tias, professores, pastores, mais do que a rua, mais do que a escola e mais do que a igreja. Em casa, novinho, a mãe vai fazendo 3 coisas para encher aquela esponja do Evangelho. Uma, pregar. Outra, orar. E a terceira, dar exemplo. Esse é o papel da mãe. Esse é o papel de todo cristão. Esse é o papel dos adultos com as crianças. Orar, pregar e dar exemplo. Eu não tive essa oportunidade. Mas a graça me alcançou. Me alcançou a primeira vez lá atrás e me alcançou com força agora num novo ciclo que passamos a viver, na sua totalidade, podemos dizer assim. Mas eu vim de família conturbada, meus pais se separaram, eu tinha, não sei se 2 ou 3 anos, por aí, e o bicho pegava lá em casa, muitos problemas econômicos, muita falta, muita briga, muita confusão, família grande, um monte de tio, um monte de irmã, muita confusão, muita, por parte de mãe. Por parte de pai, as coisas eram mais calmas, mas por parte de mãe, o couro comia, o bicho pegava, era um inferno dentro de casa, muitas vezes. E minha mãe serviu entidades e incorporava em casa com um monte de espíritos, e era uma confusão, e, enfim, era briga, eu jogava faca no meu irmão brigava comigo, eu apanhei demais do meu irmão, meu tio espancava meu irmão me defendendo. Era essas casas assim de tiro, pancada e bomba. Mas Deus, Ele chama uma pessoa de uma família. Eu estou falando aqui de mãe, mas às vezes, no meu caso, foi eu e Cristo alcançou minha mãe através do filho. Porque Deus é Deus, não há uma regra dele escolher a mãe e através... No caso da Michele, a sua avó, né? A bisa. Michele, esses dias, estava comentando que essa bisa orava muito. Essa bisa era uma mulher de oração. E aí Michele estava esses dias meditando. Já outras vezes eu já ouvi você falar isso, mas esses dias ela estava meditando mais. Acho que olhando ali o Instagram, né? Vendo, um primo está numa igreja aqui, boa, outro primo está com Jesus, a outra prima está com Jesus, tem um pessoal assim no caminho, aí Michele falou que ela orava, um por um, ficava horas orando, citando o nome de cada um, já partiu, mas o legado dela ficou, e Deus vem atendendo as orações que ela fez,
Deus, ela partiu, mas ele continua vivo e poderoso e agindo na família. E aí Michele teve esse insight, nessa luz, ó, essas coisas que estão acontecendo na família, é oração de várias pessoas, mas isso aqui tem participação, tem uma origem, tem participação da Bisa, que orava muito, citando o nome de um por um. É isso, só que é orar, pregar, porque a esponja, principalmente criança, Deus não está limitado a nada, ele alcança o idoso, ele alcançou Paulo, que era Saulo e era terrível. Deus não está limitado a nada, ele se revela e a graça dele impacta uma pessoa, mas tem sim a mãe uma grande influência sobre a criança, sobre o filho. Isso é no físico, no emocional e principalmente no espiritual. Isso desde a gestação. Se a mãe fuma muito e bebe muito e o filho ainda nem nasceu, isso causa prejuízos. Se ela tem traumas e complexos e grandes problemas, ela é muito nervosa, tensa, inquieta, ansiosa, isso vai agitando aquela criança que ainda vai nascer. E aí quando aquela criança nasce naquele lar, nossa, a gente estava assistindo aquele filme Minha Mãe é uma peça. A mãe não para, o ator, né? Saudoso aí, Paulo Gustavo, Deus abençoe a família dele. Mas eu falei, meu Deus, é minha mãe aquilo ali. Um tempo atrás, que minha mãe vem melhorando. Mãe, perdão, você está melhorando bastante, tá? Mas ela não parava. Eu falei, meu Deus, Michele, eu estou assistindo esse filme, meu coração está ficando pesado. Meu coração está acelerando, porque o papel dele do filme é de uma mãe que não para. Reclama de tudo, fala tudo, uma 4 assuntos ao mesmo tempo. Calma, quantas vezes eu falei para minha mãe, calma, pelo amor de Deus, você está falando de 4 assuntos ao mesmo tempo. E minha avó também é assim, agitada. Minha avó era conhecida como... Minha avó já foi reconhecida na família como Dercy Gonçalves. Ela falava 8 palavras e 9 eram palavrões. É nesse ambiente que a gente vem. E melhorou muito também, e é uma pessoa que tem um coração do tamanho do Rio de Janeiro, até maior. As duas. Minha mãe chega a ser maior do que o país, o Brasil, o coração dela. Mas são pessoas assim, muito dadas à emoção, né? E que vem controlando o emocional e melhorando, o Evangelho vem colaborando muito para isso. O Espírito Santo, que a gente acabou de ler, que ele é um espírito de autocontrole, até das nossas emoções. Precisamos do Espírito Santo, não é na força do braço. Então, a mãe ora, a mãe dá a palavra, fala de eternidade para a criança, falar de salvação, falar de arrependimento para a criança e não pensar que está muito cedo para falar ou que a criança não está entendendo. Claro, não com 1 ano, né? Não com 1 ano e meio, com 2, mas assim, ali no 4, não está jogando pedra aos poucos, não. Ali no 4 anos, no 5, não está perdendo tempo, não. E tem aqueles desenhinhos, né? De uma forma didática ali, ó, filhinho, salvação, céu, se não precisa se arrepender, só Cristo, só quem? Repete aí para a mamãe, e vai, com 6, com 7, com 8, se esse trabalho for bem feito em casa, e se houver uma igreja que faça esse trabalho também forte, a mãe não pode jogar responsabilidade para a igreja. Ela não pode ser uma mãe religiosa e que só vai à igreja por costume e ela não faz esse papel deixa a criança ali no ministério infantil, deixa a criança lá com a tia, deixa a criança lá, e ela não fazendo esse papel, não dando exemplo e não falando. Agora, quando junta casa com igreja, eu acredito que essa união de casa com igreja é que fala muito mais forte do que a rua e do que a escola. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com a escola. Realmente, precisa se preocupar, mas eu vejo um exagero exagerado. E às vezes, um exagero exagerado.
É porque o exagero é grande. Depois que eu me liguei, saiu. Vocês não tinham percebido, não? Tinha. Mas vocês podem falar, exagerado? Eu vou rir e eu vou consertar. Eu corrigi rápido, né? Depois, eu vejo um exagero com uma preocupação com a escola. Às vezes é porque falta um trabalho bem feito em casa e você não está confiando, às vezes, tá, pessoal? Não estou julgando, mas às vezes está faltando confiança em Deus e no trabalho que você está fazendo em casa. E na igreja, porque se o de casa e o da igreja for forte, o da rua, o da escola, não vai desfazer o trabalho bem feito da casa e da igreja. Então a gente precisa, e o mais forte dos três, tudo é importante, tudo. Os três são muito importantes. Só que oração em palavra, sem exemplo, aí complica. Porque a criança, ela imita, ela é essa esponja que imita. E não pode haver, ninguém é perfeito, mas a gente deve lutar para que não haja. Isso também Paulo com Timóteo, isso é qualquer papel de liderança. A mãe é a liderança dentro de casa, o pastor a liderança na igreja, as pessoas liderando no trabalho, todo mundo exerce um tipo de liderança. E no papel de liderança não pode haver uma incoerência do que se prega e do que se faz. Esse espaço não pode ser grande. Às vezes tem uma falha aqui, porque ninguém é perfeito, não dá, tem um buraquinho aqui, mas não é constante, não é grave, não é muito, porque não pode haver um espaço muito grande entre o que se prega e o que se faz, porque senão o que se prega fica sem peso, se perde. Na falta de exemplo, as palavras se perdem, mas no exemplo, as palavras tocam, as palavras têm peso, as palavras são ouvidas com atenção. Oração, pregação e exemplo. Podem repetir? Oração, pregação e exemplo. Só mais uma vez. Oração. Timóteo, ele era um rapaz de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus. Isso veio da mãe e antes veio da avó. Oração, pregação e exemplo. Agora a gente vai lá para Lucas 19, João 19. Esses estão atentos demais, gente. Foi uma prova, vocês foram aprovados. João 19. Está tudo certo aí com a live? Pode? Tá, porque o meu celular que está aqui descarregou. Mas vamos lá. João 19, Jesus estava ali na crucificação, na cruz, já na cruz. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes. João 19, 23. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecido numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Dá uma olhadinha comigo, bem rapidinho, lá em Salmos 22, 18. Salmos 22, 18. Um pouco mais atrás só. Os soldados estavam ali para tirar sorte, para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus, com a roupa dele. Com quem ia ficar? Salmos 22, 18. Diz assim:
Aqui está a página 890, deve estar por aí. Nossa, a minha está lá em 22:18, a minha é diferente então, não vai pela minha não. Acharam? Então, no 22:18 fala, repartem minhas roupas entre si, e lançam sortes por minha vestes. Essa profecia aqui se cumpre lá na cruz, que a gente acabou de ler. Por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte, que era comum na época. Até os discípulos, quando Judas traiu Jesus, eles oraram primeiro e depois foram tirar sorte para ver qual dos dois seria escolhido para o lugar de Judas. Era comum. Depois que o Espírito Santo veio, eles pararam com esse negócio de tirar sorte, porque o Espírito Santo é que guiava nas decisões. Mas aqui, ele fala, em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Aí aqui a gente entende que lá no Salmo 22:8, isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram minhas roupas entre si e lançaram sorte por minhas vestes. E foi o que fizeram. Tem uma lição muito forte aqui. E a lição é a seguinte: pessoas que vêm até Jesus, pessoas que estão diante dele, e querem dele o que é material, embora Jesus abençoe materialmente, embora ele acrescente as demais coisas para quem prioriza o reino, em primeiro lugar, para quem coloca o reino e a sua justiça. Ele cuida, ele veste, ele alimenta, ele supre, ele abençoa, sim, mas a gente não pode, diante dele, ter isso como prioridade, porque ali não era o momento de se preocupar com a roupa, ali era ele, ali era a pessoa dele, nada do que ele tinha para dar, nada do que ele tem para dar é maior do que ele próprio. E bem-aventurados são os que entendem isso, porque quando foca nele, é aí que tem as coisas dele, mas quando foca nas coisas, pode conquistar as coisas ou não, pode conquistar e muitas vezes perde e fica sem ele. Eu não quero as coisas se eu não tiver ele. Eu não quero as coisas dele sem ele. As coisas dele não é a vida eterna. A vida eterna é ele. As coisas dele, vou ficar feliz para poder viver melhor nessa vida, que é passageira, mas é só com ele, não com as vestes dele, com ele, que eu tenho vida eterna. Gente, lembra que eu falei? O nosso foco tem que estar no que é eterno, e não no que é temporário, momentâneo. A gente foca, o cristão genuíno foca no interno e no eterno. Interno, aqui e aqui, e eterno. Não no externo e não no que é momentâneo. Não é o nosso foco. Não é o nosso foco. Tudo bem, os soldados estavam focados no que Jesus tinha para fazer. Infelizmente, a grande massa evangélica, não podemos generalizar, mas uma grande massa entre cristãos, inclusive evangélicos, vão a Jesus pela túnica, pela roupa, e querem tirar sorte para ver quem fica, e querem disputar isso, e ficam vidrados nisso. Não entenderam nada, são evangélicos que não entenderam nada ou quase nada do que é o evangelho, do que é a graça e do que é a cruz, porque é sobre ele, e a partir do momento que é sobre ele, automaticamente é sobre o meu próximo, porque o amor que eu tenho a ele, eu demonstro amando o meu próximo. Eu demonstro amando quem eu não vejo, amando quem eu vejo, amando aquela pessoa que também foi amada por ele, porque ele não foi para a cruz por um grupo só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Deus vai sempre nos testar. Simpatia e afinidade é uma coisa. Agora, amar
é outra. Amar, o cristão genuíno nunca vai deixar de amar. Não vai. Porque ele recebeu esse amor. E de graça ele vai dar o que de graça ele recebeu. Sem merecer ele vai dar, para quem não merece ele vai dar, aquilo que sem merecer ele recebeu. Ele não se sente superior a ninguém. Se não amar, se ele não amar e se sentir superior, ele não entendeu a graça. Ele não entendeu a graça. Cemitério e hospital nos iguala. Vocês concordam? Nos iguala. Sim, porque no hospital ali, às vezes, na UTI, quem está atendendo, quem está sendo atendido, quem está às vezes à beira da morte, digamos, é uma pessoa que tem um baita preconceito racial, e é uma pessoa negra que está cuidando ali daquela pessoa que está à beira da morte. Ou então uma pessoa que tem um baita preconceito com respeito à opção sexual, mas um baita mesmo, sabe? E aquela pessoa está acamada, e aquele médico, aquele doutor, é um homossexual, e que está fazendo o seu papel brilhantemente, cuidando daquele paciente, que talvez ele nem saiba que tem um baita preconceito, mas que também não sabe que ele é homossexual. É que o hospital faz muito isso, faz quebrar o nosso ego, e faz a gente entender que nós não somos nada. O cemitério também, né? Porque a pessoa que tinha muito dinheiro, muitas joias, muitas vezes está do lado, tá virando pó, e está do lado de alguém que não tinha quase nada enquanto estava vivo. Sim, né? Às vezes a pessoa paga e vai para um outro cemitério melhor, tal, não sei por isso, enfim, uma qualidade maior, tem cemitério até mais bonito que o outro, mas isso aí não é. Pronto, eu estava tentando não ser assim, mas você já falou, é isso mesmo que eu queria falar. Então, o cemitério faz isso, o hospital faz isso, e mais do que o cemitério e o hospital, a graça faz isso. Todo mundo, ninguém merecia, todo mundo, aquela pessoa no seu trabalho, que está tirando sua paciência, ela foi amada por Deus, da mesma forma como você. A gente precisa entender isso, gente, porque é entendendo isso que a gente libera perdão, é entendendo isso que a gente releva, é entendendo isso que a gente perdoa, é entendendo isso que a gente vai dando chance. Claro, eu não estou falando de abuso, né, de exagero, dependendo da situação de abuso, seja religioso, seja um abuso numa relação conjugal, você precisa se posicionar, tomar uma decisão e não tolerar, dependendo do que for, não tolerar, mas perdoar, mas amar como alma. Amar como alma, perdoar, isso é o dever de todo cristão. É dever. Sim, gente, cristão tem que direitos e deveres. Não vá por mensagem que só fala de direitos. São direitos e deveres. Eu devo perdoar, porque eu fui perdoado. Eu devo perdoar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas ou ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores ou ofensores. Eu tenho perdoado. Me perdoe, Senhor. Agora, se eu não tenho perdoado, eu não tenho cumprido o meu dever. Nós fomos perdoados para perdoar, nós fomos salvos para salvar, nós fomos alcançados para alcançar. Vamos finalizar a mensagem falando de uma coisa muito boa? Vamos? Os soldados estavam disputando a túnica e a roupa, coisa material. Estavam focando no que não era para ser o foco, estavam priorizando no que não era para priorizar. Muito bem.
Mas aí, nessa mesmo lugar, nessa mesma hora, tinha duas pessoas que estavam focadas em Jesus. E que Jesus estava focado nessas duas pessoas também. Vamos ver quem eram essas duas pessoas. Versículo 25. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus. Versículo 25. No João 19. O versículo abaixo. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a esposa de Clopas e Maria Madalena. Tinha um monte de Maria ali, né? As Maria estava tudo ali. Mas uma delas era a mãe de Jesus. Estava ali vendo o seu filho e ao mesmo tempo o seu Senhor, o seu Deus. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, era João. Na terceira pessoa, João estava aqui falando dele mesmo. Esse João sabia bem da sua identidade em Cristo. Não era que ele se achava não, pessoal. Era que ele sabia bem do amor de Cristo. Então ele se intitulava assim mesmo, o discípulo a quem Jesus amava. E Jesus falou assim: mulher, esse é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Quer dizer, ela não ficou ali desamparada. João passou a recebê-la na sua casa. Jesus, em meio à dor, muita dor, concordam? Não só a dor dos cravos e da coroa, a dor do desprezo, a dor do abandono, até o pai o abandonou porque os nossos pecados estavam sobre ele, momentaneamente. Dor física, dor em todos os sentidos, em meio à dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Jesus faz o quê? Ama. Se preocupa com a mãe e com o discípulo. Para a mãe ele fala: mulher, esse é teu filho. Tipo, mãe, cuida do João. Para o discípulo ele fala: essa é tua mãe, cuida dela. E a partir, o versículo seguinte, e a partir daquele momento, João recebeu Maria na sua casa, hospedou ela, cuidou dela. Depois que Jesus ressuscita, os irmãos dele se voltam, são revelados, passam a crer. E aí Maria não fica ali com João. E ela vai ser citada por último no iniciozinho do capítulo de Atos, dizendo que ela estava ali com os seus outros filhos, os irmãos de Jesus, com os apóstolos, em comunhão. Depois não se fala mais. Na semana que vem nós vamos fazer uma pregação aqui sobre a Maria. De acordo com a Bíblia, vamos mergulhar na palavra em algumas passagens, para a gente entender que existe um ponto importante da Maria. Ela é agraciada, ela é escolhida, ela é abençoada, ela é favorecida, ela é preciosa, ela é importante, ela é um exemplo. Ponto. Se passar disso, não é bíblico e vai desagradar o próprio Cristo. E até a Maria, se pudesse, falaria: não faça isso comigo, por favor, gente, não passem disso. Só que existe um outro lado, de gente que fica diminuindo alguém que foi muito especial. É alguém que não se precisa diminuir, é só não exagerar. Foi uma mulher muito importante. Não é mediadora, não é intercessora, não é divina, mas foi muito importante, escolhida e muito abençoada. Vamos na Bíblia mostrar isso. Vamos na Bíblia fazer uma pregação. Eu sei que um pouco talvez polêmica para algumas pessoas, mas vamos fazer com amor, com carinho, trazer esse conhecimento, porque a verdade liberta. Vamos sim falar sobre isso, vai ficar gravado, e todo cristão
católico, de coração aberto, que aceitar, eu vou mandar a mensagem, assista, ouça, com o coração aberto, sem ofensa, com todo amor, mas é a Bíblia, vamos pregar só o que a Bíblia diz, nada além disso. Vai ser uma mensagem muito, muito, muito interessante no domingo que vem. Aí depois a gente volta à nossa série, que a gente estava fazendo do início ao fim. Só vamos interromper 2 domingos, hoje e na próxima. Depois a gente volta na série que a gente estava, que eu acho que vai ser a 9ª mensagem. Fique de pé, por favor, vamos orar, vamos ceiar. Gente, a lição que fica é que, mesmo em meio à dor, Ele amou. Compreendem? Compreendem isso? Ele estava na dor, mas Ele amou. Ele estava na dor, mas Ele amou. Isso é um exemplo para a gente. Por quê? Por que é um exemplo? Porque na dor, normalmente, uma pessoa só se preocupa em acabar com a dor. Nada mais, ela só quer que aquela dor acabe. Pensa numa dor, cabeça, dor de dente, qualquer dor forte. Pensa numa dor forte, numa dor no estômago, numa cólica terrível. Pensa numa dor forte, você só quer que aquilo passe. E normalmente, se uma pessoa vem falar alguma coisa, outro assunto, fala, calma aí, cara, agora não, porque eu estou cheio de dor, pelo amor de Deus, deixa passar, você quer falar disso agora. Agora, se você quer falar de algo que vai me ajudar a acabar com essa dor, aí eu estou tipo, porque se for qualquer outro assunto, você sai para lá, deixa a dor passar que eu não estou aguentando. Mas Jesus não, Jesus está na dor, e Ele está cuidando, na dor Ele está se preocupando com quem Ele ama. Gente, como é que nasce a igreja de Cristo? Como é que nasce a igreja? Qual é o livro que fala da igreja, gente? O que fala mais da igreja na Bíblia, vocês sabem? Qual é o livro que fala mais do nascimento mesmo da igreja? Atos, exato. Porque quando Ele ressuscita, os discípulos recebem o Espírito Santo, e ali começa, de casa em casa, repartindo pão, ali começa a comunhão de igreja, muita união, abacaxis surgem, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Gálatas, é Paulo escrevendo, Paulo puxa a orelha, tem problema, igreja que tem uma desunião, aí conserta a desunião, daqui a pouco une, daqui a pouco tem um problema ali, tem um problema lá, mas o amor sempre conserta as coisas, o amor sempre une as coisas, o amor sempre é mais forte, porque não tem nada maior do que o amor. As diferenças, quando Paulo se converte, a gente vai começar a série mergulhando no Evangelho, ele não conviveu com Jesus, ele não conheceu os 12, e ele se converte depois, só depois de 3 anos de convertido, que ele vai conhecer os discípulos. E aí ele começa a falar que ele já estava pregando para ver se os discípulos aprovavam. E os discípulos falam, não, está ok, tua pregação é isso mesmo, está tudo certo, ele está certo, está ok. E eles ficaram juntos um tempo, e aí depois até teve uma faísca entre Paulo e Pedro. Paulo chega a repreender Pedro na frente de todo mundo, porque Pedro estava tendo uma atitude hipócrita. Foi um erro, um deslize, mas Pedro era um homem de Deus, mas foi um deslize. Porque Pedro estava cobrando coisas que cabiam aos judeus. E Paulo falou, Pedro, não precisa disso, rapaz. E repreendeu ele na frente de todo mundo. Mas foi para o bem da igreja. Daqui a pouco, união de novo. E a igreja cresceu. Perseguição, perseguição, perseguição. Aqueles discípulos que foram testemunhas oculares, todos morreram, mas eles deixaram o evangelho. E os outros discípulos foram. A ordem foi dada, né? Pregar o evangelho toda. E foi. E a igreja crescendo. E nada destruiu a igreja de Cristo. Nada. E foi. Com o amor, com o evangelho. E Jesus deixou essa lição. Porque no sofrimento, Ele se preocupou. No sofrimento, porque cada um dá o que é, cada um dá o que tem. No reino do mundo, você vai dar o que a pessoa está dando para você. Você vai dar o que você recebe. No reino de Deus, o que você vai dar não tem a ver com o que você recebeu da pessoa.
tem a ver com a obra que Cristo faz em você. E se você tem o Espírito de Deus, tem o amor, e você é do Evangelho, você não vai dar outra coisa a não ser isso. Então não tinha como sair outra coisa de Jesus, porque Ele é amor, não dá para sair outra coisa. Você espreme e sai. Você espreme a laranja, sai a laranja, sai o caldo da laranja. Não vai sair caldo de feijão da laranja, porque ela é laranja. Então Ele é amor, não vai sair outra coisa de quem é amor, de quem é filho do amor, de quem é de Cristo realmente, de quem tem o Espírito de Cristo. Não pode sair outra coisa da gente. Então a gente não pode errar continuamente, errar todo mundo erra, mas continuamente, justificando o nosso erro com o erro do outro. Não, eu estou fazendo isso porque o fulano fez. Eu não ia fazer, mas o fulano tem feito, então vai ser a fazer também, pô. Mas não, aí não é Cristo, não é Evangelho.